Você que é descendente de italiano e quer reconhecer a sua cidadania por descendência, sabe de qual maneira consegue realizar esse processo? Nesse vídeo vou te contar 4 formas possíveis de reconhecer a sua cidadania italiana. Eu sou a Anitta Del Grande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. Existem algumas formas de você realizar o processo da cidadania. Eu vou contar para vocês quais são essas formas. Conhecendo todas essas possibilidades, você analisa qual melhor atende à sua necessidade atual. A primeira forma de você solicitar o reconhecimento é através do consulado italiano no Brasil. Você precisará entrar na fila do consulado italiano. Os consulados te colocam em uma fila para que você possa protocolar e apresentar toda a sua documentação e dar entrada no pedido de reconhecimento. Você vai protocolar o seu processo via site no consulado italiano aqui no Brasil. Infelizmente, as filas no Brasil são demoradíssimas. Em São Paulo, por exemplo, estima-se uma fila em média de 12 anos de espera só para poder apresentar essa documentação. Isso é mais do que uma década, é uma vida. O tempo de fila vai variar de consulado para consulado. Mas Anitta, eu posso protocolar meu pedido em qualquer consulado no Brasil? Não, você precisa verificar qual consulado italiano que representa a sua jurisdição. Se você é de Santa Catarina, Paraná, seu consulado, por exemplo, é de Curitiba. Se você é de Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, São Paulo, o seu consulado já é de São Paulo. E assim vai. Cada região tem um consulado diferente e por isso você precisa primeiro verificar em qual consulado você deve protocolar o seu pedido. O consulado de Curitiba, por exemplo, ele era bem mais rápido que o de São Paulo, mas com a pandemia parece que essa agilidade deu uma desandada. Enfim, o tempo muda de um para o outro porque depende do andamento dessas filas. Importante, quando você for chamado, você precisará ter todos os documentos atualizados e retificados em mãos. Então, o tempo em que você está na fila, aproveita para analisar toda a documentação e retificar tudo que for necessário. Importantíssimo! A retificação deve ser feita com base no documento mais antigo, que é o nascimento do dante causa, aquele italiano que te dá direito à cidadania. Uma segunda possibilidade é fazer uma ação judicial contra as filas dos consulados. Você assina uma procuração para um advogado te representar via judicial contra as filas e direto na Itália. Essa possibilidade leva em média uns 2 anos e você não precisa sair do Brasil. Você apenas paga para que façam tudo para você. Tem empresas que cobram para fazer todo o trabalho burocrático, como emitir todas as certidões, tradução juramentada, apostilamento, enfim, toda essa etapa burocrática para realizar o reconhecimento da sua cidadania. Mas também, se preferir, você só paga para o advogado te representar. Aí você fica com toda a parte da documentação. Então você vai emitir todos os documentos, vai precisar traduzir, fazer a tradução juramentada e apostilamento. Sai mais barato, mas você vai ficar com toda a parte burocrática, com todo esse trabalho. E nesse caso também você não precisará ir para a Itália, gastar com passagem aérea, aluguel, os custos com comida, bebida, todos os custos de gastar em euro enquanto você estiver morando lá na Itália. Uma terceira forma, e também judicial, para quem se enquadra na lei de 1948. Mas, gente, importante, o fato de ter uma mulher na linha hereditária não significa obrigatoriamente que o seu processo é por via judicial materna. Se você tem uma mulher na linha, primeiro você precisa identificar quem é a mulher mais velha. Em seguida, você vai identificar qual é o ano que o filho ou filha dessa mulher mais velha nasceu. Então, se esse filho ou filha nasceu a partir de 1 de janeiro de 1948, o seu processo não é por derivação materna e você não precisa contratar um advogado. Será um processo de cidadania como outro qualquer, tá? Agora, se a sua situação é inversa, se o filho, filha dessa mulher nasceu antes de 1 de janeiro de 1948, o seu processo deixa de ser administrativo. Então, você não consegue fazer nem direto na Itália e nem precisa ficar aguardando na fila do consulado no Brasil. E não adianta também contratar um advogado para entrar com a ação contra as filas de consulados, comune, enfim, tá? O seu processo precisará ser feito através de um advogado italiano na Itália, que vai entrar com pedido para reparar um dano, porque nesse momento você deixaria de ter direito ao reconhecimento por via administrativa, mas as cortes italianas já dão causa-ganha a esse tipo de situação. Então, nesse caso, você precisa contratar um advogado italiano. Agora, uma quarta opção é fazer via administrativa direto na Itália.
Essa forma costuma ser mais rápida, uma média de 3 a 6 meses, mas você precisa arcar com os custos de morar lá na Itália e gastar tudo em euro. Para fazer o processo lá na Itália, você precisa morar na Itália. Então você precisará decidir em qual local fará o seu processo, vai entrar em contato com o oficial do Comune para verificar se ele consegue fazer o seu processo ou não. Quando você chegar no país, você vai precisar ir num órgão público chamado Questura. E lá você vai declarar que está entrando num determinado imóvel. Depois você precisa ir na Agenzia di Entrate, como se fosse a Receita Federal aqui no Brasil, para solicitar o seu CPF italiano. Então você prepara todos os documentos do imóvel e, caso seja necessário, você vai fazer a sua declaração de presença. Se você fez, por exemplo, uma conexão em outro país, na Espanha, em qualquer outro lugar, antes de chegar na Itália, você então faz esse documento para mostrar que você está legal no país. E uma vez que você estiver com todos os documentos, você precisa fazer o pedido de iscrizione anagrafica, o pedido de residência, para que você possa usufruir de todos os serviços de um órgão público italiano. Então você vai precisar se cadastrar como cidadão residente na prefeitura daquele comune. Após o cadastro, vão enviar um guarda até a sua casa para verificar se você realmente mora lá. Tem um vídeo que eu falo sobre essa visita do Vigili. Após a visita do guarda, do Vigili, você vai passar a ser residente naquele comune. Então você pode usufruir de todos os serviços, como por exemplo, saúde pública, educação, entre vários outros. Aí você vai poder protocolar os seus documentos e entregá-los para a Ufficiale di Stato Civile. Essa Ufficiale vai fazer todo o procedimento que é necessário para reconhecer a sua cidadania italiana por via administrativa. Bom, pessoal, essas são as 4 formas de você reconhecer o seu processo de cidadania italiana. Você conhecia essas formas? Já pensou qual é a forma que você vai fazer para reconhecer o seu processo? Escreve aqui nos comentários, conta pra gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e possa ajudar muito mais pessoas. Mas para isso, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo para que ele tenha um alcance muito maior, se inscreve no canal para ficar por dentro de mais informações. E lembre-se, eu sou Anitta Del Grande e ajudo você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero todos os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. Até mais, um bacione!